João 14:17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Até aqui, pode assentar, glorificando esse Jesus, o amado Espírito Santo. Nessa noite, eu quero trazer uma mensagem, aleluia, que o Senhor já tem sinalizado desde o mês passado, aleluia, o Espírito Santo ajudador, aleluia. Queridos, teria vários textos que nós poderíamos usar, movido pelo Espírito, escolhi este de João 14, 16, 17, e ontem quando eu vi, eu estava em casa, trabalhando nessa mensagem, e botei o culto ao vivo, assistindo, aleluia, e a palavra foi exatamente essa que foi ministrada, aleluia, pelos jovens. E o Espírito Santo, ele não se engana, não é uma coincidência, aleluia, ele simplesmente faz como ele quer, do jeito que ele quer, e isso é maravilhoso, aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa, meus queridos, aleluia. Jesus aqui, ele estava consolando os seus discípulos. O capítulo 14 de João, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus estava falando, aleluia, que ele se ausentaria, aleluia, e eles apavorados, olha, não é para vocês ficar atônitos, não é para vocês ficar nervoso, aleluia, eu vou preparar um lugar, e depois que eu for, eu virei outra vez e buscarei vocês, para que aonde eu esteja, vocês também estejam, aleluia. E Jesus, isso ele não estava falando à multidão, isso aqui ele estava falando aos seus discípulos, ele estava falando aos seus seguidores, aqueles que seguiam, aqueles que o amavam e atentavam para as suas palavras, aleluia. Tem uma outra palavra que Jesus diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, aleluia, eu vou enviar um Espírito, o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador. É interessante, meus queridos, que aqui Jesus ele diz assim, ó, o mundo não pode recebê-lo, esse Espírito o mundo não pode recebê-lo. Daí eles ficaram pensando, tá, mas pare um pouquinho, por que o mundo não pode receber? Primeiro motivo é porque não vê ele, e segundo, porque não vê nem o conhece. Então não adianta, eles não podem recebê-lo, mas vocês o conhecem. Daí Jesus estava falando aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que diziam que amavam ele, aleluia, vocês o conhecem. Eu fico imaginando que entre eles ali, Jesus fazia umas perguntas difíceis, um já deve ter olhado para o outro e diz, nossa, que falta Jesus perguntar agora para mim, aí eu tô, é que nem no Enem, irmão, tu fecha o olho e taca a ficha, aleluia, tu não faz a mínima ideia, mas tu vai pedindo, Jesus, entra no meu lápis. Hoje a Isa fez o Enem, a segunda parte, ela disse, mais da metade eu respondi, e a outra metade, eu não sei se está certo. E a outra metade, Deus entrou na minha bique. Agora vamos ver qual é, se Deus realmente entrou. A única parte que eu me confio é essa. Conhecendo meu Deus, é a que eu tenho confiança. O meu medo é que ela respondeu mais da metade. Já que Deus vai entrar na bica, irmão, deixa, não responde nada, deixa tudo para ele. Mas voltando para o assunto, o mundo não pode receber, mas vocês conhecem. E um já foi para trás do outro, assim, não, Jesus pergunta uma coisa que estou lascado. E daí Jesus diz o seguinte, mas ele vive em vocês. Isso aqui eu preguei no culto da Santa Ceia. Ele vive com vocês, ele vive com vocês, ele está com vocês. Daí alguém já ficou antenado, e daí Jesus profetizou, ele olha para o povo e diz assim, ó, e estará em vocês.
Hoje, como ele ainda não foi enviado, ele está com vocês, está ao lado, mas chegará um tempo que ele não vai estar simplesmente ao lado, ele vai estar dentro de ti, estará em vocês. Então isso aqui Jesus estava profetizando o Espírito Santo, aleluia, sendo, aleluia, o habitante principal de todo aquele que aceita a Cristo como único e suficiente Salvador. Você pode ter notado que o texto que eu li, o termo que está aqui na versão NVI é conselheiro. Ele lhes dará outro conselheiro. Talvez na sua Bíblia estava outro consolador. Talvez tem Bíblias que está assim, o ajudador. Tem Bíblias que aqui está até traduzido como advogado. Então tem muitas traduções diferentes. Mas quando a gente vai para o original grego, nós vemos que a palavra que foi usada aqui foi a palavra parakletos. E eu quero que você entenda uma coisa. Esta palavra parakletos, o cerne básico dela é aquele que é chamado para estar ao lado. Isto é parakletos. E é por isso, irmão, que quando foi traduzido por consolador, deu certo, conselheiro, deu certo, advogado, deu certo, ajudador, deu certo. Então todas as traduções estão certas, porque todas, você vai para o significado no original grego, vai estar lá. O parakletos era usado para advogado, era usado para ajudador, era usado para companheiro do caminho, era usado para tudo isso. Então não foi traduzido errado. É por isso que uma Bíblia está de um jeito e outra está de outro. Só que eu quero que você compreenda, essa palavra parakletos, ela não foi colocada aqui por um acaso, não. Este aqui é o papel do Espírito Santo. Tanto é que na grande maioria das vezes que parakletos aparece no Novo Testamento, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Note que isso serve para advogado, mas normalmente está falando mais do Espírito Santo de Deus. E o livro, ou melhor, o Evangelho do Novo Testamento, que isso mais aparece, sem dúvida nenhuma, o Evangelho de João. Todas as vezes que no Evangelho de João fala do Espírito Santo, ele usa a palavra parakletos, tá? Porque é exatamente isso que ele é. Aleluia. E aqui eu já começo com a primeira frase. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para estar ao lado de quem é habitação dele. Irmão, isso aqui é uma verdade. O Espírito Santo, ele é o parakletos, aquele que foi enviado para estar ao lado de quem ele habita dentro. É exatamente o que Jesus está falando. Hoje ele está apenas sendo o parakletos de vocês, mas daqui a alguns dias ele estará dentro de vocês. Nós temos aquele que habita dentro de nós e ao mesmo tempo anda ao nosso lado. É esse Espírito Santo que nós estamos falando. O Espírito Santo, meu querido, nada mais é do que o ajudador no caminho, aquele que está aí para nos ajudar. Aleluia. E tem a segunda frase: um Deus que habita dentro dos salvos e que caminha ao lado de cada fiel. Irmão, agora você imagine, Deus envia Jesus para a terra. Jesus vem acompanhado do Espírito Santo, e Jesus caminha pela terra, e faz tudo o que fez, mudou a história da humanidade, nos remiu, caminhou por um caminho que nós não tínhamos condições de caminhar, sacrificou-se, mesmo não sendo merecedor de nenhum daqueles escravos dos quais eu e você éramos principais merecedores.
Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Aquela coroa de espinhos que colocaram na cabeça dele era para mim e para você. E mesmo assim ele teve que usar. Ele foi cuspido, machucado, moído. Aleluia. E no final da caminhada ele disse: olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ter um ajudador no caminho. Eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão ter alguém que, além de andar dentro de vocês, vai andar do lado de vocês, aleluia, nos ajudando, consolando vocês, aleluia, andando com vocês, fazendo coisas extraordinárias por vocês. Só que Jesus voltou para o Pai, e daí ele envia quem? O Espírito Santo. Lá em Pentecostes, o Espírito Santo ele vem e passa a habitar dentro dos crentes. Só que ele habita apenas dentro dos salvos. E é aqui que está o detalhe. O Espírito Santo ele habita apenas na vida dos salvos e caminha ao lado apenas de quem é fiel. E é aqui que a porca torce o rabo. Porque alguém vai pensar: falou em mistério, deu uns terra, tá tudo certo. Nada a ver, irmão. Eu quero que você entenda, aleluia, quando tinha falta de profeta, ou o profeta estava querendo se vender, Deus usava uma jumenta. Aleluia. Se ele usava uma jumenta, por que não pode usar eu? Aleluia. Acontece que a jumenta não era cheia do Espírito Santo, irmão. Deus vinha, usava a jumenta e saía fora. A mesma coisa que acontecia na vida de Sansão. Sansão era um imoral, um pecador. Nasceu para ser príncipe e terminou a sua carreira sendo um bobo da corte. Sim, ele terminou a carreira de uma maneira vergonhosa, de uma maneira terrível. Por quê? Porque Deus vinha, tomava ele por um instante, ele fazia a obra de Deus e o Espírito Santo vazava. Eu não posso dizer que Sansão era cheio do Espírito Santo, porque eu olho para os frutos dele e eu vejo que não tem nada de Espírito Santo ali. Você está entendendo? Aleluia. Não é porque fala em mistério, não é porque dança, não é porque profetiza, não é porque trava o sonho e vem com o dedão. Aleluia. Que autoridade, irmão. Se Deus usou a jumenta, não é dedão esticado na minha direção que vai me convencer. Sabe o que vai me convencer se o Espírito Santo realmente habita na minha e na tua vida? É os meus e os teus frutos. Aleluia. Porque se eu sou um imoral, se eu sou alguém que não perdoa ninguém, eu simplesmente sou a jumenta. Que Deus vem e me usa, aleluia, sai fora. Ou você acha que vai encontrar com a jumenta no céu quando a sua trombeta soar? Até acho que pode ter jumenta lá, mas não é aquela. Não é aquela lá não, irmão. E vai ter leão, por que a jumenta não vai? A Arca de Noé vai estar lá, irmão. Né? Vai ser legal. Aleluia. Então, agora tu imagina. Deus, ele foi muito legal. Foi extraordinário. Porque ele simplesmente, ele não simplesmente colocou alguém para andar no nosso lado, mas ele colocou alguém para viver dentro de nós, e ao mesmo tempo nos fortalecer na caminhada. E eu quero falar rapidamente nessa noite sobre 3 aspectos dessa ajuda, aleluia, que foi prometido, aleluia, pelo Senhor. O primeiro aspecto do Espírito Santo como ajudador, ele é o nosso principal intercessor. Eu quero ler um texto com vocês, não precisa abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito,
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmão, que texto extraordinário. Aleluia. O Espírito Santo, ele é o nosso principal intercessor. Aleluia. Eu já quero começar com mais uma frase aqui para a gente entender essa ideia. Aleluia. O Espírito Santo ora por nós quando entregamos nossas vidas a Jesus e não sabemos o que pedir para podermos vivenciar o projeto de Deus para nós na sua integralidade. Esse é o motivo do porquê o Espírito Santo, ele ora por mim e por você. Ele ora por mim e por você porque nós não sabemos orar. Essa é a verdade. Quando oramos, quase sempre temos a tendência a pedir coisas para nós. E por este motivo, muitas vezes, isto que nós pedimos ao Senhor, aleluia, acaba nos afastando da presença dEle e do projeto dEle para nós. Há um propósito na minha e na tua vida. Você não nasceu por um acaso. Há um projeto do céu para a tua família. Cada um dos seus filhos não nasceu para droga, não nasceu para miséria, não nasceu para um problema, não nasceu para ser uma dor de cabeça. Então o Espírito Santo, ele acaba orando por nós, porque nós não sabemos orar. E quase sempre quando oramos, pedimos coisas fúteis. Quase sempre quando oramos, pedimos simplesmente uma aprovação para um projeto que nasceu no nosso coração e que vem apenas do nosso coração. Aleluia. Oh, aleluia. É por isso que Ele ora por nós, irmão. Ele ora por nós, para que a gente possa, aleluia, ter o nosso caminho corrigido. Aleluia, para que a gente possa voltar para o projeto, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor, aleluia, sonhou para a nossa casa, para a nossa igreja. É por isso que o Espírito Santo, Ele ora. O teu principal intercessor se chama Espírito Santo de Deus. E tem um detalhe, e o texto aqui é bem claro. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Que gemidos são esses? Gemidos você entende, né? Eu não vou entrar no ramo do gemido aí. Alguém já achou até engraçado. Mas eu quero entrar na questão do inexprimíveis. Queridos, inexprimível é tudo aquilo que eu não posso expressar em palavras. É aquilo que não se consegue expressar, verbalizar. Aquilo que é impossível. Descreva a Deus, e daí a gente dá um nó na cabeça. Irmãos, é algo mais ou menos assim. Não temos como explicar, não temos como dizer, não temos como mensurar. Não há palavras. Só que Ele ora por nós. Além de ser inexprimível, a maneira que Ele ora por nós é com gemidos. Irmão, sabe por quê com gemidos? É com gemidos porque eu e você não facilitamos nada a vida para Ele. Nós andamos muitas vezes tão perdidos que Ele só pode gemer por nós. Aleluia. Oh, aleluia. Além de ser gemido, só Deus interpreta gemido. O gemido ainda é inexprimível. Em outras palavras, é de uma maneira que nós não podemos calcular e nem entender. E agora eu vou explicar para ti por quê que esse Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Tem mais uma frasezinha aí. Os gemidos que não podem ser traduzidos em palavras são assim, pois se pudéssemos entender o seu significado,
nós com certeza iríamos dar pitacos ao Espírito Santo. Irmão, se tu pudesse compreender o que o Espírito está orando por ti. Aleluia. Nós temos sempre uma tendência a mudar as coisas, a querer mudar as coisas. Quer ver? Maior prova disso. Aleluia. Quem aqui obedece toda receita, ponto e vírgula, qualquer receita? Não, irmão. A pessoa desenvolveu aquilo há 5 séculos atrás e ela estava errada. A quantidade de sal não é aquela. Não, o óleo de girassol é melhor que o outro. A gente tem uma tendência sempre a querer melhorar as coisas. A nossa tendência é essa. Por que o Espírito ele ora de maneira que eu e você não entendemos? Porque se nós entendêssemos o que Ele estava pedindo para nós, muitos de nós iam dizer: não, Senhor, eu não quero isso. Vai atrapalhar. Eu tenho que fazer serão. Eu tenho que comprar uma casa. Se eu e você entendêssemos o que Ele estava orando por nós. Se eu e você entendêssemos. Aleluia, é por isso que são gemidos que não podem ser expressos em palavras. Aleluia, porque se nós tivéssemos a mínima ideia do que Ele está pedindo em nosso favor, com certeza nós ia querer manipular alguma coisa. Com certeza a gente ia dizer: não, Senhor, um pouquinho menos, um pouquinho mais para lá, mais para cá. Com certeza o jeito de Deus não é tão bom quanto o meu. Nós temos essa tendência natural. E é por isso que Ele ora de um jeito que nós não entendemos. E glória a Deus, porque Ele ora por nós assim. Porque toda a intenção do Espírito Santo é nos levar de volta ao propósito, é nos levar de volta ao caminho, é fazer com que eu e você possa chegar lá no final e dizer: eu corri a carreira, eu combati o bom combate, eu corri a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada. Aleluia. Ele ora com gemido, irmão. Aleluia. E quantas vezes eu e você oramos com gemidos? Quantas vezes nós não tínhamos palavras? Aleluia. Quantas vezes você dobrou o joelho sem ter uma palavra para orar? Aleluia, a opressão, a dor, o luto, o problema, a falta de dinheiro, aleluia, um casamento terminando, uma situação difícil, um filho abandonando a casa, aleluia, uma morte, um luto. Quantas vezes nós oramos, aleluia, sem ter o que orar, a gente só chorou na presença do Senhor, aleluia, o Espírito lá, orando por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, diante do Senhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele te ama ao ponto de clamar por você. Então para de dificultar. Para de dificultar. Irmãos, eu tenho para mim que o ajudador no caminho, o Espírito Santo, ele está todo arrebentado. Sim, porque ele está aqui do lado tomando bomba. E muitas vezes eu quero pender para o outro lado, ele vem e me puxa de volta. Não, o caminho é esse. Muitas vezes vem alguém: não, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou olhar na cara. E daí o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele diz: vem para o caminho. É tempo de amar, é tempo de amar, é tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de reconciliar. Esse é o Espírito Santo. É dele que nós estamos falando. Mas ele não é apenas intercessor, ele também é nosso ajudador. Irmão, aleluia. Apenas a parte A do verso 26 do capítulo 8 de Romanos: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Irmão, ele é ajudador. Irmão, ele ajuda na nossa fraqueza. Sabe por que ele nos ajuda na nossa fraqueza?
porque todos nós somos fracos e falhos. Todos nós somos fracos e falhos. Não há um entre nós que tenha condições de dizer: eu sou forte. Aleluia. Não tem, irmão. A gente só é forte quando Ele está habitando dentro, e quando a ousadia vem dEle. A gente prega só porque Ele está habitando. Aleluia. A gente profetiza só porque Ele está habitando. A gente profetiza e faz e ora pelos enfermos apenas porque Ele está habitando. Aleluia. É Ele que nos ajuda em todo tempo, simplesmente porque a gente é fraco. Ele nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. Talvez você pensou que foi o teu modo de pensar, a tua qualidade, a tua calma, que ajudou você a não abandonar a família. Talvez você ache que você pensou no último momento. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Não tem nada a ver com isso, irmão. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. É Ele que vem na minha fraqueza e me fortalece para que eu possa vencer o pecado. Eu só consigo vencer o pecado quando Ele me ajuda. Eu só consigo vencer o pecado quando Ele está dentro de mim. É por isso que eu não consigo acreditar que alguém cheio do Espírito Santo peque. O pecado só acontece quando o Espírito se retira. E quando Ele se retira, eu não sou habitação, eu passo a ser visitação. O Espírito Santo vem, me visita, eu profetizo, eu glorifico, eu faço tendel, Deus me mostra, eu revelo, escondido, oculto, o câncer cai para fora, o morto é ressuscitado, aleluia. Mas como eu sou visitação, terminou o culto, aleluia, nas madrugadas eu sou carne pura. Eu passo a ser visitação e não habitação. Eu e você não fomos chamados para ser visitação. O Senhor não está aqui para me visitar nos domingos. Ele não pode me visitar apenas nas quartas, nos cultos de oração, não. Eu tenho que ser habitação. Ele tem que habitar em mim. E é por isso que Ele nos capacita, Ele nos ajuda a vencer o pecado. Não apenas vencer o pecado, mas também vencer a tentação. Sabe como é que eu consigo dizer não? É o Espírito Santo. Aí Ele diz: não, meu filho, tira os olhos disso. Não escreve isso que está no teu coração. Não publica isso aí, não. Aleluia, não. E quantas foram as vezes que eu e você, indignados com alguém, fizemos textão na rede social, ou pegamos aquele post desaforado, aleluia, a gente, agora vai, aí o chapéu vai se vir, aleluia, agora vai. E a gente, com a nossa justiça própria, querendo fazer alguma coisa, a gente fica irada, vai lá, não, agora eu vou publicar, agora vamos ver. A gente cheio de carne, né? Aleluia. Daí o nosso amigo Espírito Santo que habita dentro e diz assim: não, meu filho, aleluia, pode apagar isso que tu escreveu aí, pode apagar isso que tu escreveu aí. Quantas vezes, aleluia, o Espírito Santo não deixou você mandar a mensagem aquela? Quantas vezes o Espírito Santo mandou você apagar um post? Quantas vezes o Espírito Santo mandou você parar de ir em certos lugares, visitar certas mesas? É Ele, é Ele, é Ele. O Espírito Santo é aquele que nos mantém no caminho. Ele é aquele ajudador que nos mantém no caminho. E quantas foram as vezes que eu e você tentamos sair desse caminho? Aleluia. Daí que veio o termo desviado. Aleluia. O que é o desviado, irmão? É alguém que saiu do caminho. Aleluia. Por tristeza ou por qualquer que seja o motivo. Aleluia. Não importa. O que importa é que o Espírito Santo, quando Ele habita em mim, Ele vai fazendo de tudo. E às vezes eu estou enveredando, é que nem bêbado. Não sei se você já viu bêbado andando na rua.
continua, aleluia, ele vai enveredando, às vezes é eu e você não sabe, aleluia, mas muitas vezes é eu e você querendo pender para a sarjeta, querendo pender para a boca de lobo, querendo pender para o que não presta, querendo pender para os atalhos da vida, e o Espírito Santo, ele vem lá e diz, não é por aí, parece que é mais fácil, mas não é, vem comigo filho, vem comigo, e daí a gente fica perguntando, Senhor, por que está dando tudo errado na minha vida? Não está dando errado, não está dando errado, é você que está tentando ir para o lugar errado, e achando que está acertando. É dele que nós estamos falando, de um Espírito que vem e nos puxa de volta para o caminho. É esse Espírito Santo, aquele que nos ajuda a carregar a nossa cruz. É exatamente isso. Jesus certo dia olhou para os seus discípulos, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus pelo Espírito Santo, porque é Ele que me fortalece para que eu não deixe a cruz cair. Quantas vezes as nossas forças estão acabando? Quantas vezes as nossas forças estão diminuindo? Quantas vezes nós pensamos em parar? Quem sabe você está parado aqui essa noite. Sabe quando as dores são grandes demais e é difícil carregar a cruz, está doendo, mas tem um hino antigo que diz que a cruz é a ponte. A cruz é a ponte que vai me ajudar a passar para o lado de lá. É um instrumento de morte pessoal. E muitas vezes nós queremos largá-la no caminho. Talvez você está aqui, você já largou ela pelo caminho. Quem sabe faz anos que você abandonou ela. É noite de voltar, a cruz está lá. Não te preocupa, ninguém roubou ela não. Porque cruz ninguém quer, irmão. Se fosse a mascada de dinheiro, pode voltar lá que não tem mais nem a pedra que ela estava em cima. Mas a cruz ninguém quer, irmão. Então pode voltar lá, aonde você soltou ela. É noite de muita gente voltar lá e pegar essa cruz de volta. Botar no ombro dói, irmão, é sofrido. Sabe quando o passado da gente machuca? Quando as misérias vêm e dão na nossa cara. Quando a dor é grande demais. Por algo que aconteceu no passado. A vergonha é terrível. Sabe quem é que nos ajuda e nos fortalece a carregar essa cruz? O Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Jesus precisou de um ajudador. Em determinado momento, a caminho do Gólgota, ele cai por terra carregando a cruz. E então lá vem Simão o Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Ele é obrigado, mas mesmo assim ele escolhe. Ele pega aquela cruz e levanta, e vai levando até o Gólgota. Você acha que Jesus não queria carregar a cruz? Não, ele queria, só que as forças dele tinham acabado.
E então Jesus é ajudado pelo Cirineu que está ali. Esse é o papel do ajudador, aquele que está do lado, o Paracletos de Deus para a tua vida. É aquele que no momento que nós não suportamos mais, Ele vem e nos carrega. Tem gente aqui que acha que venceu por coisas terríveis. Mas deixa eu te dizer, quantas foram as vezes que quem te carregou no colo foi Ele? Quantas foram as vezes que você pensou em desistir? E daí você olha, uau, eu venci. Não, irmão, não foi você que caminhou. Mas eu estou olhando o rastro na areia. Este rastro é o próprio Espírito Santo, que muitas vezes nos pega no colo e diz: vem comigo, filho, vem comigo, filho. O Gólgota é ali adiante, o Gólgota está chegando. É desse Espírito que nós estamos falando. Irmão, mas Ele não é apenas o intercessor, o ajudador, Ele também é o nosso consolador. No mesmo capítulo 14 de João, tem o verso 26 que diz assim: mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando aos seus discípulos, né? Vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uau! Irmão, em primeiro lugar, esse Paracletos é aquele que nos ensina o que a gente não sabe. Quem disse que você precisa saber? Aleluia. Há um ditado popular que diz: muito melhor do que saber até o telefone de quem sabe. Aleluia, adivinha, Jeremias 33:3 é o telefone de quem sabe todas as coisas. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Aleluia, é disso que nós estamos falando. O Espírito Santo, Ele nos ensina como agir, Ele nos ensina como fazer. Você não precisa saber desde que Ele habite você. Se há um propósito de você ganhar uma cidade, você não precisa ter um curso para ganhar uma cidade. Você não precisa, você precisa apenas ter Ele, apenas ter Ele, apenas ter Ele, apenas ter Ele, apenas ter Ele. Quem disse que você precisa de faculdade para abalar o inferno? Quem disse que você precisa de um título humano para abalar o inferno? Você não precisa, e o inferno nem treme por causa disso. Aleluia. Mas o inferno treme diante de alguém, aleluia, que se deixou ser ensinado pelo Espírito Santo. Irmão, esses são os perigosos. Esses são os perigosos. Aleluia. William Seymour bagunçou o mundo evangélico. O mundo evangélico foi outro depois de William Seymour. Aleluia. Um negro cego de um olho, pobre de maré, que escolheu ouvir o Espírito Santo e alugou um estábulo, aleluia, para fazer reuniões com outras pessoas que queriam esse Espírito mais do que tudo. E ali começa, aleluia, o maior episódio de avivamento do século passado. Ele não sabia como fazer.
Ele não precisava saber, ele tinha dentro dele, habitando um que ensinava todas as coisas. Aleluia! É por isso que eu e você não precisamos olhar para as nossas condições. Você não precisa ter condição, mas você precisa ter quem dá as condições habitando dentro de ti. Irmão, aleluia, isso muda tudo. Aleluia, Ele nos ensina a pregar, Ele nos ensina a cantar, Ele nos ensina a dançar, Ele nos ensina a profetizar, Ele nos ensina a orar e as pessoas ser curadas, Ele nos ensina a encher as igrejas, Ele nos ensina, aleluia, é Ele que ensina, é Ele que traz, é Ele que move, é Ele que mexe, é Ele. E nesse texto que nós lemos, esse Consolador, Ele também nos fará lembrar das palavras de Jesus. Quantas vezes você ouviu conselhos do céu de pessoas que você olhava e dizia, aquela pessoa é extremamente limitada, e daí vem com uma sabedoria do alto, algo que ninguém conhecia, com uma palavra de Jesus no tempo oportuno. Aleluia, quantas vezes você mesmo foi instrumento de Deus e liberou palavras de vida em pessoas, e aquilo transformou cativeiros, aleluia, aquilo mudou sentenças, aleluia. Por quê, meu querido? Porque é o Espírito Santo que nos fará lembrar. É Ele, é o Espírito Santo. E Ele é aquele que nos consola. Ah, irmão, o ministério de louvor pode subir. Ele é aquele que nos consola. É aquele que acalma o nosso coração. Sabe quantas vezes você pensou, hoje é o último dia, hoje é o meu último culto? Quantas vezes o inimigo sussurrou no teu ouvido, tira a tua vida, e a angústia toma conta de um jeito terrível, e daí inexplicavelmente uma paz vem acalmar. Sabe quem é que traz essa paz? O Consolador amado, aquele que o mundo não conhece, porque não o vê, nem sabe quem Ele é, aquele que o mundo não pode receber. É dele que nós estamos falando. É aquele que acalma o nosso coração quando tudo está dando errado. É aquele que nos ajuda a não desistir. É aquele que nos ajuda a superar as nossas limitações, as nossas fraquezas, e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes foi Ele que te consolou? Quantas vezes foi Ele que te abraçou? Quantas vezes? E aqui eu tenho a última frase para nós orarmos. Aquele que muitas vezes carregará não apenas a nossa cruz, mas também nos carrega nos braços, e assim, na angústia, podemos ouvir o seu coração. Ah, irmão, esse é o Consolador amado. Uau! Muitas vezes Ele não vai carregar apenas a tua cruz para você. Muitas vezes Ele vai carregar você e a tua cruz, simplesmente porque você não pode parar.
simplesmente porque nós ainda estamos longe do objetivo, simplesmente porque nós não temos tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, aleluia. E o final da frase é extraordinário. E assim, abraçados no colo dele, aleluia, com a nossa cabeça recostada no peito dele, assim como João fazia, abraçados nele na angústia, nós podermos ouvir o seu coração. Uau! Se coloca de pé. O Senhor quer revelar o coração dele para alguém aqui essa noite. O Senhor quer revelar o coração dele para alguém aqui essa noite. É desse Espírito que nós estamos falando. Queridos, eu quero fazer alguns convites aqui essa noite. O primeiro: tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, que por um motivo ou outro abandonou a cruz, por decepções, talvez por pessoas, por atitudes reprováveis de líderes sem vergonha, alguém que machucou você? Não foi Jesus, foi alguém que machucou você, alguém que tem CPF, irmão, e você acabou deixando a cruz de lado. E nessa noite o Espírito Santo está clamando por ti, e Ele está dizendo: volta filho, volta filho, volta enquanto é tempo, filho, volta enquanto é tempo. Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus aqui essa noite? Aonde você está? Levanta sua mão. Levanta sua mão. É noite de salvação. É noite de salvação. É noite de salvação. Aleluia. Talvez você nunca levou Jesus a sério e nunca se converteu. Ou talvez o exemplo que você tinha em casa era uma casa toda desestruturada, em que a religião era uma lei, e você cresceu revoltado, e você nunca aceitou Jesus de verdade. E nessa noite o Espírito Santo está te chamando para aceitá-lo. Onde está você? Pede licença aí, sai do teu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você. Aleluia, é noite de salvação, meu querido. É noite de salvação. Volta para Jesus enquanto é tempo. Volta para Jesus, pede licença aí. Aleluia, se precisar, e vem cá. Aleluia, não é mais tempo de ficar longe. Não é mais tempo de ficar longe. Não é mais tempo de ficar longe. Essa noite foi feita para você. Essa noite foi feita para você. Essa noite foi feita para você.